Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que felicidade em ver a galera colando 9 horas da manhã para discutir sobre drogas, antiproibicionismo e anticapitalismo. Caralho, que da hora, que da hora. Que felicidade, que felicidade. Fala para vocês, galera. A live de hoje, ela retoma um modelo que a gente fazia muito tempo atrás e que fico muito feliz de retornar com esse tema, retornar com a pessoa convidada também sobre isso. A galera já tá entrando no clima aqui já, é isso que eu gosto de ler. É isso que eu gosto de ler, acendendo um para começar, para entrar no clima. A única droga que eu tô aqui comigo é o cafezinho, dessa vez. Eita porra. Mas então, galera, a live de hoje ela também vai ser gravada para publicação no podcast. Porém, a gente vai tentar um modelo que, assim, eu não cheguei com o Vander e montamos um programa, um cronograma de coisas para serem feitas e tudo. A gente vai trocar uma ideia aqui e ouvir nosso camarada. Já já eu apresento e falo sobre isso, tá bom? Mas é só para falar para vocês que tem certos momentos que, às vezes eu vou fazer uma pausa, vou fazer um jabazinho e tudo, e não sei o quê, mas é só porque para depois, para a galera que for ouvir no podcast, conseguir fazer isso. Então, vou fazer aquela introdução que eu geralmente faço no podcast e coisa do tipo, só para ter aqui a gravação certinha e a gente conseguir depois publicar, eu saber mais ou menos onde eu tenho que fazer os cortes e tudo, porque é tudo uma grande confusão e a gente não tem muito tempo sobrando para ficar aí horas e horas trabalhando nisso, já que eu tô trabalhando sozinho nisso daí, né? Mas é isso, muita felicidade de ter vocês aqui. Também já queria lembrar vocês, agora no começo, né, para não falar isso daí no meio da gravação, que pode perguntar, pode mandar comentário, pode ficar conversando aqui no chat, o chat é para isso, tá? A gente tem chat no YouTube, tem chat na Twitch, tem chat no Facebook, tem chat no Insta. A única rede que não tem é o Twitter. Então, se você tem alguma dúvida, tem algum comentário, quer, né, adicionar alguma coisa, perguntar alguma coisa, cola numa dessas outras redes e manda aí pra gente o bagulho. Também vou falar para vocês para seguir o camarada participante e acompanhar. Tem muitos cursos, ele inclusive está dando um curso aí muito, muito bom, muito interessante, que a gente pode trocar uma ideia e por isso que ele está aqui. Mas vamos lá. Eu vou começar a gravação e eu vou fazer naquele modelo que eu sempre faço, tá? Vou apresentar um pouco o tema, fazer minha introduçãozinha e chamar o camarada para o palco para trocar essa ideia com a gente. Beleza? Eu vou ligar aqui a gravação para também ver se está tudo certo com ela, porque às vezes dá problema nessas coisas, né? Você sabe como essa coisa de tecnologia, eu odeio ela porque é isso. Ela só dá errado na hora que ela tem que dar errado. Enfim, eu acho que eu vou começar aqui a gravação e a gente vê se tá certo, tá bom? Se não der certo, depois eu baixo o áudio direto da live e tá tudo bem. Alô, alô, teste, beleza, tá funcionando. Vamos lá, então. Bom, galera, tá gravando? Deixa eu confirmar. A discussão sobre drogas e proibicionismo faz parte de uns bons anos para trás dentro do que a gente chama de sociedade, né? Tem alguns retratos que falam sobre essa questão do proibicionismo. Por exemplo, na questão da maconha, eu estava lendo Siddhartha Ribeiras, que são aplicadas ali nos anos 20, nos anos 30, especificamente sobre isso. Mas a gente tem discussões sobre várias substâncias anteriormente, né? O ópio na China, em um contexto de guerra, em um contexto de colocar o ópio lá, enfim. Né? Só para explicar que existem várias experiências históricas dentro dessa questão do que a gente chama de proibicionismo e do que a gente vai chamar de drogas, né? Essas substâncias lícitas ou ilícitas, a depender do lugar, a depender da época, a depender da substância, que a gente vai ter na nossa sociedade. Esse debate é chamado aqui para a Caverna do Morcego, principalmente a partir de um camarada que eu pude conhecer, e eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre essa amizade, esse trabalho conjunto, mas também porque a gente está indo para um rumo onde a gente está discutindo liberdade e autonomia aqui na Caverna do Morcego, e as lives de leitura e discussão, que se iniciarão semana que vem, falam sobre autodefesa médica. E, enfim, se a gente está falando sobre drogas, a gente lembra inclusive das drogarias, mas a gente também vai se lembrar de substâncias que são utilizadas por comunidades e povos tradicionais, com sua especificidade própria, mas também de discutir a própria droga e o que a gente tem daqui a pouco. Mas, antes da gente entrar no tema, eu queria lembrar vocês de coisas muito importantes, gente. Primeiro, seguir nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_, Instagram, Twitter, que é onde a gente está divulgando, por exemplo, essas lives que acontecem. As lives também acontecem por essas redes, mas é onde a gente troca ideia sobre outras coisas que a gente também está trabalhando, onde a gente vai estar, os eventos que a gente vai estar participando, tem muita coisa lá, tá bom?
Para quem estiver na live, esse episódio vai ser postado no nosso podcast, chamado Caverna do Morcego. Então, pô, morcego, não consegui acompanhar até o final, não gosto do formato de vídeo. Semana que vem, se tudo der certo, vai estar no nosso podcast. E para a galera que já estiver pelo podcast, aproveita para ouvir os outros episódios. O podcast está em quase todas as plataformas de áudio, então aproveita para acompanhar, tá bom? Também quero lembrar que, para quem curte isso, a própria Autonomia Literária tem um livro, Drogas, a História do Proibicionismo, que com o cupom #morcego na autonomia, hashtagzinha, você garante 20% de desconto em, não só nesse livro, mas em qualquer produto, tá? Só pegar lá a #morcego na autonomia. Também queria lembrar que para esse projeto estar rolando, a gente precisa do apoio de vocês. Então a gente tem aqui nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, que é uma forma mensal de você estar apoiando a gente. E também a gente tem nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, para que na próxima live sobre drogas a gente esteja, né, naquele 1-2, só para comemorar, porque com a crise do prensado os preços estão subindo. Então fortalece a gente aí, para a gente ter aí a nossa diversãozinha também enquanto a gente faz a live, tá bom, galera? Bom, então, queria desde já agradecer a presença geral, agradecer geral que está colando, lembrar para a galera que estiver em live que o chat está aberto para participação e chamar aqui o nosso camarada Vander, mas antes eu quero apresentar ele aqui, porque ele me mandou um textinho para quando a gente fez o lançamento. Mas o camarada Vander é uma das pessoas que, enfim, mais tem trocado uma ideia com a Caverna do Morcego e comigo, Marcos Morcego também. Mas é uma pessoa que é doutora em antropologia pela PUC-SP, trabalha como acolhedor, redutor de danos e educador no programa de orientação e atendimento dependente PROAD Unifesp. Inclusive esteve na Unifesp fazendo uma palestra para os mediciners, tá ligado? Forte, tá? Forte. E é claro, faz parte do coletivo que organiza a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, a Flipei. Inclusive, em breve, nas próximas semanas, teremos novidades sobre a Flipei. Mas, Vander, vem pro palco com nós, camarada. Seja bem-vindo, Morcego. Salve, salve! Salve, Morcego. Bom te ver aqui nessa manhã, porque já tá batendo 3 semanas que a gente se encontra de alguma forma todas as semanas, frente a frente. Caramba, é verdade, é verdade. Já digo que essas 3 semanas são semanas mais felizes. Salve aí pros outros habitantes da caverna também, né? Imagina. Não só de morcegos vivem as cavernas. Não, é isso, é isso. Sempre uma honra te receber aqui, camarada. Quer dizer, sempre uma honra te receber, e a primeira vez aqui, né? Sempre uma honra te ver. Para quem não sabe, para quem não acompanhou, na verdade, inclusive se não acompanhou, tá errado, Vander esteve com a gente lá em BH, né? Terra onde ele mora. BH é quem, BH é nós. Para o lançamento de Por uma Implosão da Sociologia, né? Meu livro. E lá na Casa Invisível, a Ocupa que a gente ama. Já tô pegando o bordão, tá? Tô pegando os bordões de BH. Mas é isso, camarada. Eu acho que a gente pode começar pelo que tá mais latente aí, que é o que a galera tá toda em dúvida, né? O que essa nova PEC quer dizer em relação ao vi o vídeo do Chavoso, mas eu não fui atrás, eu olhei e falei, vou trazer o Vander, ele vai falar pra gente, aí eu aprendo na hora. Tá. Em relação ao proibicionismo, eu diria que ela fala o que sempre falou. Mas, assim, o que está acontecendo, me parece, né? Porque a PEC vai colocar, né, via emenda, né, constitucional de proposta, adicionar ali que porte de drogas é crime, né? Então, isso significa, né, que vai ser tratado no âmbito criminal, muito embora tenha ali uma ressalva que o usuário pode ter penas alternativas são penas, né? Então a gente está falando de toda forma do sistema punitivo, né? Penas alternativas e encaminhamento para tratamento, para dependência, etc, né? Enfim, que já abre também um precedente aí, né, para todo um mercado de comunidades terapêuticas e outros certos de clínicas de reclusão, né, e vínculo religioso e moral. Ela se dá, né, junto com a discussão do STF, né, de alguma forma, né? Não dá para pensar uma separada da outra, num sentido de que
a matéria da discussão da STF, né, que, se eu não me engano, começa lá em 2015, né, essa coisa aqui, um pé de vistas, né, daí o outro fala, não, fica vistas aí, eu levo café com pão de queijo na sua casa, né, a gente conversa sobre qualquer outra coisa e desencana desse negócio estranho aí, né, enfim, essa coisa aí que, né, juiz, ministro, esse povo aí faz. Daí, essa discussão, né, a matéria dela, da discussão jurídica, é porte pessoal para uso de drogas. Né? Acontece é que ao longo do tempo, e na própria discussão da STF, você tem um certo tipo de truque, de ilusionismo que se faz nessa discussão, que é você transformar a discussão de porte pessoal para uso de drogas, né, em maconha, né, e a discussão passa a ser maconha. Então, você coloca, né, a cannabis ali nessa discussão da STF, de forma a você não discutir a matéria. Drogas é todas as drogas, né? Tá escrito drogas lá. Né? Tanto que, na verdade, a primeira discussão é super curiosa, porque o posicionamento de é preciso discutir todas as drogas vem com o relator, que na época foi o Gilmar Mendes, que assim, né, não é nenhuma pessoa legal, né? Assim, né, e daí tava lá, né? E você tem até uma briga, né, do Gilmar Mendes com os primeiros ministros do STF que começaram a fazer esse golpe, né, um deles o Barroso, né, que faz isso, né, inclusive falando, não dá para a gente discutir maconha e não dá para a gente discutir crack, porque o uso do crack torna as pessoas com corpos vazios, né, e daí, né, em prol da discussão da maconha, você vai criando um antagonismo que vai colocando, né, vai retomando essa própria ideia, né, de gente que usa crack é zumbi, né, gente que usa crack é menos do que gente, né, então, o que é um corpo vazio andando na rua, né, um corpo vazio é um corpo que é menos gente do que todas as outras gentes, né. Então, você tem esse tipo de ideia, o Gilmar Mendes fala, inclusive ele fala, né, nessa sessão que as pessoas que mais precisavam dessa discussão eram os usuários de crack, não os usuários de maconha. Então, assim, é super sui generis, né? Super sui generis. Acontece, e ao passar dos anos, a cada pedido de vistas, acontece uma coisa que, se quem estava, né, nesse campo de debate, né, do ponto de vista do movimento social, da luta social, né, disso, de grosso modo, que se chama de esquerda, estava extremamente descontente com isso, porque, na verdade, você discutia uma descriminalização, porque descriminalização não é legalização, né? Descriminalização é tirar a questão, né, do porte de uso pessoal da esfera da política criminal. Legalizar é regulamentar por via do Estado como é que se dá comércio, plantio ou produção, né, todas as esferas que vão dar num produto de uma mercadoria qualquer, né? E drogas é uma outra mercadoria como outra qualquer, né, nesse sentido. E daí você não tem nenhum lugar do mundo que você descriminalizou uma única droga. Ou você descriminalizou todas as drogas, todos em termos de uso, né? Ou você legalizou só a maconha, certo? Descriminalizar uma única droga seria, tipo assim, o caso particularíssimo brasileiro, que chega até a ser contraprodutivo, né? No sentido de que isso se dá, né, mediante você meio quase travar uma discussão, né, em relação a todas as outras drogas, né? E me parece, né, que um jeito de entender essa questão da PEC é que, na medida que, né, se faz também um debate recuado e se compra esse debate recuado, você também abre um certo tipo de ímpeto do outro lado de falar, bom, né, eles têm tanto medo de discutir, a gente não tem, a gente sabe o que a gente está discutindo. Né? A gente está discutindo todas as drogas, a gente está discutindo que a gente quer criminalizar todas as drogas. Né? A gente sabe muito bem o que a gente quer, a gente não tem medo de falar o que a gente quer. Né? Então, assim, me parece que ao longo do tempo, essa resposta, ela vem com... Bom, já que vocês têm medo, a gente dobra a aposta, né? E daí cai para cima, né? Até porque a política, né, e a produção moral em torno das drogas joga a favor dessa turma, né? Que é a turma que sempre teve aí, né, vinculada a todas as questões, a ala mais conservadora, né, majoritária do campo psiquiátrico, né, todo o mercado de comunidades terapêuticas, toda a questão, né, da bancada da Bíblia, etc, 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 enfim, e por aí vai, essa associação conservadora que tá com o campo, tá jogando no campo em casa, né? Então, fala assim, bom, eu tô jogando em casa, né? Meu adversário tá lá
colocou todo mundo para trás, não vai me atacar, né? Então, assim, ó, pega essa bola e mete a bica pro gol, que eles estão com tanto medo que uma hora alguém vai, tipo, acabou, sabe quando tá jogando futebol, essa bola vem muito forte, você tipo, faz assim, porque se nós não querem tomar essa bolada, embora o correto tem que tomar essa bolada, porque estamos juntos no time, mas então é tipo isso, entendeu? E me parece que o debate vai girando em torno disso, né? É claro que, né, se essa PEC passa, e a gente está falando de proibicionismo, isso, né, vai acarretar, né, uma política de deslocar o aparato repressivo, né, e no limite extermínio de populações específicas, né, porque com drogas a gente justifica todo tipo de coisa. A gente pode falar um pouquinho da história disso depois, se quiser, estou passando um geralzão, né? Mas é claro que essa fatia dessas populações vão sofrer mais, porque, né, no limite, né, essa PEC passando, né, você está dando ali uma assinatura de pode bater mais, pode matar mais, vai que a gente está junto, né? E daí, todo esse aparato repressivo, né, esse aparato de segurança, tem uma autorização dobrada para fazer o que faz há muito tempo, né? A gente vai estar falando do encarceramento, né, da população jovem preta e periférica, né, do genocídio da população muito jovem preta e periférica, né? Majoritariamente, né? Mas na história isso tem também toda uma outra gama de povos, questão de migração, né, nos Estados Unidos, vinculado também à questão dos mexicanos. Em cada país isso se articulou de uma determinada forma, né? E no Brasil a questão, né, do povo negro é a questão que fica mais latente, né? Então você tem essa autorização e é claro que isso tem que ser freado, mas acho que a gente tem que entender esse contexto, que isso aparece, né, mediante um recuo de debate, e que eu acho que a gente tem que discutir a legalização, né, da cannabis, me parece que nesse momento, né, principalmente pela articulação do STF, a questão da cannabis, ela está colocada de um jeito muito malicioso ali, né? Não é do jeito que a gente fala que tem que discutir, né, a cannabis. Acho que todas essas questões têm que ser pontuadas ali. Não, perfeito. Esse foi o tema clickbait para abrir a discussão, né? Para a galera olhar e falar, porra, eles estão discutindo a PEC, não sei o que, pá. Mas é interessante perceber, enfim, no meu ver, a esquerda está recuada em praticamente todas as pautas, né? É o que a gente vê, a direita avançando e a gente, ai, nossa, mas isso daqui a gente vai manter, uma coisinha ou outra ali. Educação, saúde, comunidades terapêuticas, questão abolicionista, questão das drogas, tudo, né? Enfim, esquerda institucional sendo esquerda institucional. Mas então, já pontuado o momento que a gente está, eu gostaria de fazer o que a gente faz com toda pessoa que vem aqui na caverna, que é começar pela pergunta que eu gosto de entender o que levou a pessoa para aquilo. Então eu gostaria de perguntar assim, de onde veio realmente esse interesse em trabalhar com essa questão, de estudar essa questão, e já pensando também que a gente vai arrumar para discutir essa história e também pensando em você apresentar seu curso, porque com certeza vão ter mais cursos, embora esse já esteja rolando, para a galera já estar ciente de quero me aprofundar, vou para o curso do Vander, né? Que a gente ajuda os amigos também, faz o jabazinho, com certeza. Mas de onde veio essa fita de, porra, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer? Cara, eu tenho uma curiosidade sobre esses assuntos assim há muito tempo, assim, né? Que vem meio de adolescência, né? Eu sou aí, isso, né? Que chama Santa Rita do Sapucaí, que tem 40 mil habitantes. Sei lá, teve um momento da minha cidade, por exemplo, que o Conselho Tutelar tinha uma Kombi que pegava adolescente maconheiro e levava para casa dos pais, sabe? Então, assim, é um negócio que sempre teve muito visível, assim, né? E daí tem toda a questão, né? Enfim, não é a melhor idade para se fazer, né? Mas na adolescência o povo começa a fumar maconha, enfim, na minha cidade é assim que funcionava, né? E daí, no meio desse processo todo, acho que tem duas coisas que, para mim, foram muito importantes. Que uma foi uma matéria super interessante da época, que me fez ter o hábito de adolescente de comparar todas as revistas de banca de revista que tinham drogas como assunto, tá? E essa revista era super interessante. Uma das primeiras frases da revista era sobre maconha, tinha uma folha de maconha gigante assim na capa. E uma das primeiras frases é: se a maconha é proibida porque faz mal, por que não proibem o bacon? Né? E assim, é uma pergunta, você fala, tipo,
X, né? Mas assim, eu nunca tinha visto ninguém perguntar alguma coisa desse tipo, eu nem sabia que era possível alguém formular uma pergunta desse tipo, entendeu? Muito Eu bom. fiquei chocadaço com aquilo, eu fiquei, caralho, velho, pode crer, saca? Do tipo assim, mas assim, é possível perguntar, né, assim, questionar o Plant Ramp, né? Que assim, é um acontecimento, né? Que para mim foi muito importante. Assim, eu tinha um VHS gravado de um show que eu gravei na casa de um amigo da Multishow, de um show do Planet Ramp, que eu assistia, você assistia coisa do Planet Ramp, às vezes você via quase como se você estivesse fumando assim, você via meio na miúda, assim, o show do Planet Ramp e tal. E Planet Ramp foi um acontecimento, assim, quando apareceu, né? Quando você acompanhou os caras sendo presos, a discussão sobre a apologia das drogas, né? E tudo isso pegou muito, assim. E eu falo que ver o D2 entrando no palco falando Planet Ramp, chapado de maconha e outras cocitas mais, cara, ele mudou minha vida para todo sempre, cara. Isso é uma coisa. Daí depois, na época da faculdade, eu, eu, eu sempre fui meio estudando coisas que estava meio... Eu estava fazendo, enfim, né? Daí eu estudei movimento estudantil autogestionário por um tempo, né? Porque o Centro Acadêmico de Ciências Sociais da PUC de São Paulo foi autogestionário de 83 a 92, que foram 9 anos, né? E quando eu descobri isso, estava meio também em luta de movimento estudantil, ajuda, né? No que eu estou fazendo aqui. Mas em algum momento teve uma reunião brasileira de antropologia que foi na PUC, né? E daí tinha um grupo de trabalho sobre drogas. Eu falei, cara, tem uma galera discutindo drogas, né? Assim, e daí comecei, eu falei, porra, tá aí um negócio que faz parte da minha vida há muito tempo e que para mim faz sentido, né? E daí eu tô aí até hoje, né? Basicamente a história Pô, é da essa, hora. foi indo, e fala assim, é um assunto que toma meu tempo e minha atenção há muito tempo, né? Muito antes de pensar em fazer pesquisa, mas que tanto que assim, é um prazer estar aqui falando sobre essas coisas, porque de fato, né, assim, é muito parte da minha vida, né? Falar, pesquisar, estudar. Hoje em dia também trabalhar, né, com a questão do uso problemático, redução de danos, em relação a drogas, né? Mas acho que são esses 3 pontos, assim. Eu gosto de falar do Plant Ramp, porque acho que às vezes a gente não tem a medida do tanto que Plant Ramp é um acontecimento, assim, né? Pô, se a gente olhar, né, expressões que a gente vê, marcha da maconha, legalize já, o tanto de frases de música do Plant Ramp que tem, né, assim, um acontecimento mesmo. O Plant Ramp, quando aparece, meio muda a equação do debate, assim, né? Abre caminhos, assim. Mas estava, né, ali pegando uma reta e quebrando muro que atrás de muro, né? Acho que o Plant Ramp meio vai juntando todos esses esforços, assim, por isso que coloca o acontecimento, né? De alguma forma ele congrega todos os esforços de uma época. Interessante, interessante. É muito louco, né? Nessa questão de música, é, quando eu comecei a usar, eu tinha umas brisas, tipo assim, adolescência também, né? Mas, enfim, espero que meu avô não esteja ouvindo, ele tá aqui em casa. E aí eu tava no quintal de uns amigos e a gente ficava ouvindo várias músicas e, tipo, indo em músicas antigas, né? E aí um dia que me marcou foi a primeira vez, assim, que eu tenho lembrança de ouvir o Bezerra da Silva. Quando ele fala, não tem. Eu até peguei a letra aqui, né? Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca, deixando os tira na maior sinuca. E aí também foi na fase que eu tava entendendo a questão da minha negritude, a questão da polícia e tudo, não sei o que, enfim, só pra citar. Mas eu acho interessante essa questão, né, de como a nossa vida pessoal também vai se entrelaçar com o que a gente vai trabalhar com pesquisa e também. E você deu uma travadinha aí, De hein? tudo isso. Oi? Ah, caiu aqui, tá voltando. Vamos lá, agora tá me ouvindo de boa? Opa! Mas é isso, né? Dessa relação entre uma angústia individual com um problema coletivo, e é lógico, a universidade como ferramenta para isso, né? Mas aí, Vander, pude acompanhar aí que você estava nessa fita da produção do curso sobre a questão de drogas. E o que me pegou muito foi essa questão do olhar antropológico, não vou mentir, porque para quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã da antropologia. Porém, Já disse que o morcego antropólogo vai vir aí, hein? não talvez, quem sabe, né? Porém, uma coisa que eu notei, inclusive da minha perspectiva, é que antes eu tinha uma visão, por exemplo, muito próxima a essa que você falou, que é a questão brasileira.
De olhar e falar, não, pô, mas a maconha tudo bem, agora olha as outras drogas, olha... Até entender, e aí a antropologia me ajudou a entender muito isso, essa questão de que existe uma história dentro da proibição de desumanização dos outros a partir dessa perspectiva, né? De definir o que é droga e o que não é, o que é lícito, o que não é, o que é uma pessoa sem corpo, né? Uma pessoa que não tem mais noção do que está fazendo, a gente tem que ter um controle sobre essa pessoa. E a questão de que, pô, mas é assim que a gente está olhando para essas pessoas? Porque se a gente for olhar assim, a gente vai olhar para, por exemplo, a prisão como algo válido, ou as próprias instituições manicomiais como algo válido, e a própria justiça burguesa como algo válido, né? E aí você começa a olhar e falar, pô, beleza. Só que eu comecei a entender isso quando pessoas como você começaram a falar um pouco sobre esse olhar historiográfico e antropológico dessa questão. E aí, então eu queria entender melhor um pouco, né, de por que ter esse curso. Mas eu também vi que, e a gente trocou uma ideia sobre isso no dia que eu estava aí, né, de que você busca trazer esse resgate das drogas e da humanidade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente entender um pouquinho melhor essa relação, que é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de fazer, né? De olhar e falar, porra, há quanto tempo a maconha, e não só como maconha fumável, né, mas a própria cannabis esteve presente na sociedade, mas há quanto tempo outras drogas permearam, passaram, entraram em uso, em desuso, e também quantas vezes elas foram proibidas, e legalizadas, e abertas, e fechadas, e repressão, e genocídios, e toda essa maluquice que a gente vive, assim, que é uma coisa que acho que fica meio confuso ainda. Tá. Não precisa aprofundar, porque a profundidade é seu curso, tá? Mas só dá um... Não, eu só tô pensando como é que eu não fico falando por muito tempo agora. Se eu estiver falando muito tempo, você me corta. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Porque essa questão, né, por exemplo, desde quando se usa drogas, etc, né, só aí, acho que já dá um pano pra manga, assim, porque você tem, né, por exemplo, você perguntar isso para qualquer pessoa que está, né, aí no antiproibicionismo há um tempo, né, a gente vai falar que, né, com uma razão, né, que desde que se entende que tem gente junto em algum canto, tem gente usando drogas, né, porque o que a gente entende como drogas, de fato, teve em todo lugar, em todo tempo, né, de várias outras formas, né, em vários outros povos. A questão que sempre tem que se tomar cuidado, né, é que o que a gente entende como drogas, ela tem um certo tipo de perspectiva que vem construída da colonização e depois para mais, né? Mas daí eu entro nisso já. Mas que é uma perspectiva que entende isso de um ponto de vista individual, essas coisas tipo OMS, né, Anvisa, tal. Você vai encontrar ali, né, qualquer substância que altere o sistema nervoso central, né? Tipo assim, é algo que entra no seu corpo e transforma algo no seu corpo individualmente, né? Mas se pegar e comparar isso, por exemplo, né, daí sendo bem antropologuês aqui, né, mas assim, se a gente comparar isso, por exemplo, né, normalmente eu dou um exemplo do Yanomami, que eu tenho um pouco mais de conhecimento para falar, né, ali, né, no xamanismo Yanomami, se pegar, por exemplo, né, o relato, né, do livro da Vico Penal, o Cobro Selber, que é do céu, que é um livro lindo, inclusive, né? Eu sempre falo para as pessoas que se eu pudesse pedir para elas lerem um livro, eu pediria para elas lerem esse, porque para mim foi um livro muito importante. Você vai ver que na questão do xamanismo, ali, Yanomami, você tem um uso, né, da Yahuana, que é de uma casca de erva, né, macerada, etc, né, e daí se aspira. E se a gente fosse olhar do ponto de vista técnico, farmacobiológico, né, que é o que a gente primeiro olha, a gente falaria que é um efeito de DMT, né? Que é uma substância que é uma das que tem na ayahuasca também, né? Tudo isso é muito pouco para falar do que acontece ali, entendeu? Porque a questão toda que vai se dar ali, ela se dá de um ponto de vista um pouco diferente, porque a gente entende que algo entra e altera o nosso funcionamento biológico individual, né? Ali, né, você vai ter a questão de que o xamã, né, em associação, né, com esse preparo que vem dessa planta, vai estar, né, entendendo que isso é um certo tipo de tradução do mundo externo, porque vai ser para entrar em contato, né, com o chapiri, né, que a gente traduz
grosso modo, por espíritos, né? Então, vai ser para traduzir um outro mundo, né? Então, você traduzir algo que está fora, não que está dentro, né? Em relação às práticas do povo, né? E daí tem toda uma zona de vizinhança com as questões de cura de doença, né? Com uma coisa que, né, é uma expressão que às vezes se usa, né? Então, um certo tipo de diplomacia cosmológica também, assim, né? Que são todos esses outros seres. Mas isso é sempre algo que está fora, não algo que está dentro, né? Então, quando a gente fala, né, às vezes, que desde sempre se usou drogas, às vezes a gente acha, na verdade, sempre fizeram o que a gente está fazendo, eles só não sabiam exatamente o que tinha, né? Que é basicamente falar, né? Todos eles são como nós, mas eles não sabem exatamente o que acontece. A gente está aqui revelando para eles agora, nesse momento, que o que eles fazem é efeito farmacobiológico de tal substância, né? Então tem que tomar um cuidado, porque esse, na verdade, é o discurso, né, de uma lógica da colonização desde se entende projeto colonial, né? Enfim, se pegar a própria história da antropologia, né? O caso de divisões selvagens, bárbaros civilizados, né? Que esses não são como nós, mas um dia eles vão ser como nós, né? Porque, né, eles não são civilizados por quê? Porque eles não têm propriedade privada, porque eles não têm Estado, né? Porque eles não são monoteístas, né? Porque eles não têm a família como a nossa, né? Esse, grosso modo, né? Papai, mamãe, filho, né? Assim, numa casinha fechada, né? Então, assim, se colocar como a medida do universo, né? Essa coisa autocentrada, né? Que da colonização, né? Eu sou a medida de todo o universo. Todos os outros que não são como nós, né, que não tem esse rosto, né, e aqui da colonização, né, esse homem branco, né, europeu, né, que principalmente que eu tô falando, do que eu estou falando aqui, né, que chega nesse território, porque eles faltam aquilo que a gente tem, né, mas um dia eles vão ser como nós, um dia eles vão se desenvolver. E a questão das drogas, principalmente dessa questão dessa construção desse discurso moral, ela está muito vinculada a essa questão da colonização, tanto que assim, eu insisto muito que é difícil falar de droga sem falar de colonização, porque primeiro, quando a gente vai olhar para a colonização, a gente vê que, né, do próprio ponto de vista etimológico, drogas, né, significava mercadorias secas, né, vem de um holandês médio, que é algo como drogevat, e daí eu devo estar pronunciando errado, porque eu faltei nas aulas de holandês médio, né, porque, né, estava fazendo outras coisas da vida, então já peço desculpas aí, né, não é muito meu forte, mas se diz diretamente das especiarias, né? Então, assim, por exemplo, pimenta é classificada como uma droga aromática, né? Por exemplo. E se a gente for olhar, né, o que vai sendo produzido nessa invasão colonial, a gente vai entender que os 7 principais produtos que vão formar esse capitalismo mercantil, né, e vão dar o gás para essa produção do capitalismo, inclusive auxiliar, né, de alguma forma, na própria construção, porque isso vai estar acontecendo, né, e sendo, né, o próprio giro de capital, né, que vai produzir, né, o que a grosso modo, né, se chama de revolução industrial, são drogas, né, porque a gente vai estar falando, né, de álcool, a gente vai estar falando de açúcar, a gente vai estar falando de chá, a gente vai estar falando de tabaco, né, a gente vai estar falando de cacau, a gente vai estar falando de todas substâncias que têm algum grau, algo que é estimulante, né? Ou no caso do álcool, né? Não só estimulante, mas a gente vai estar falando todas de drogas, né? Isso é equivalente a dizer que o nosso mundo foi forjado por drogas, né? Assim, o capitalismo nasce de transformar substâncias, né, e plantas em mercadorias, né? E transformando isso em mercadorias. Quando eu falo transformar em mercadorias, leia-se, né? Com base em todos os sistemas escravocrata, né? Com todos os povos da África que foram trazidos para cá, né? Todo o banho de sangue que o genocídio colonial significa, grosso modo, né? Com todos os povos dizimados, com toda a questão, né, das doenças epidêmicas que são trazidas para cá, e também, né, propositalmente provocadas, né? Com tudo isso que aconteceu, né, esse mundo é forjado, né, de um lado, por esse banho de sangue produzindo, né, essas mercadorias que são drogas. E essas drogas vão ser levadas para o continente europeu e vão produzir duas coisas. De um lado, né, você vai ter uma via de difusão mais ou menos subalterna, que vai vir pelos marinheiros, vai ser, né, costume de taverna. Por outro, você vai ter uma via de difusão mais ou menos nobre, por exemplo, né, no âmbito clerical, né, ali
da igreja, né, o consumo de rapé é transformado, né, num uso nobre, né? Então o rapé tinha essa simbologia da nobreza, né, mas isso vai se dar também numa reação que vai ser uma crítica moral, né, que vai vir tanto pela medicina da época, tanto quanto pela nobreza ali, né, do período. Por exemplo, o rei James I da Inglaterra é um deles, né, que vai criticar essas substâncias por falar que elas não são, elas vêm de costumes selvagens, né? Então, assim, pelo fato de vir de costumes selvagens, é um erro popular, né? Ela é algo infantil, né? Então você já vai vincular ali, né? Por exemplo, tabaco, isso vem muito forte, né? Que é o texto do rei James I que eu estou citando, chama Counterblast to Tobacco, um que ele faz, né, criticando o tabaco, exatamente por ser um costume bárbaro, selvagem. Vai ter toda uma questão ali, né, que é a ideia fixa do período, falar que o tabaco efeminaria os homens, né? Então, assim, efeminar os homens é trazer molice e delicadeza, e molice e delicadeza é algo que destrói os impérios, né? Então a gente vê que tem também aí, né, vinculado uma questão de gênero, né, porque essa construção, então, dessa masculinidade, que é uma masculinidade da conquista, que é essa figura propriamente política, né, assim, em relação, né, ao que é o Estado, ao que é a expansão de um Estado, né. Então tudo isso vai se entrelaçando, e a gente pode falar que esse primeiro vínculo, né, entre um povo, né, e a questão de algo que a gente entende como drogas, né, e a crítica que se dá nesse laço, nasce ali desse processo colonial, né? E vai nascer em relação ao tabaco, em relação ao chá, em relação ao cacau, né? Algo que para a gente hoje é muito comum, e em muitos graus, né, no discurso com as outras drogas hoje, né, tem muita relação, né, com esse discurso moral que se constrói ali na colonização. Acho que eu passei meio assim, um geralzão de por que é importante, né, para a gente poder pensar, inclusive, né, tem um historiador antropólogo que chama Mintz, depois eu posso passar o texto, né, para você botar de referência direitinho, né, porque de cabeça, né, eu não lembro aqui agora o nome do texto que eu estou tirando, mas, né, ele vai dizer, por exemplo, que quando um operário inglês tomou um chá adoçado pela primeira vez, isso mudou completamente tudo, né, porque na verdade foi junto com o tabaco uma das primeiras promessas, né, que juntou o uso de que a gente entende como substância em troca de uma produtividade, né, porque eu estou falando de açúcar, né, algo altamente calórico, né, que vai, tipo, então, te dar energia para o trabalho. E leia-se, na formação da classe trabalhadora, né, trabalhos extenuantes, com baixas condições de higiene, né, enfim, com crianças trabalhando, né, etc, etc, etc. Tudo que a gente sabe, né. E vai criar também esse vínculo, né, entre produção e o uso de alguma substância, né? Então, assim, essa relação droga para o trabalho. E também, né, nessa ideia de mercadoria, né, o que o Henrique Carneiro, por exemplo, chama de mercadoria de ingestão. Porque, na verdade, engolir uma mercadoria é muito diferente de se sentar numa mercadoria, né? Estou sentado numa mercadoria que é uma cadeira, né? Assim, né? Mas a partir de então você tem também essas mercadorias que você engole, né? Que você come, que você usa, né? E tudo isso muda essa equação, né, do que a gente entende por mercadoria, o que é possível transformar em mercadoria, o que é, né, esse vínculo, né, entre produção e trabalho. Isso é uma coisa que todo mundo entende meio fácil, porque eu sempre falo que, né, assim, um jeito de fazer greve no Brasil é tipo problema no café, né? Assim, qualquer firma, né, tem o café. Por que você tem café, né? Porque, na verdade, para despertar o trabalhador para o trabalho, né? Assim, com todo respeito ao café, porque eu tô, né, aqui às 9 da manhã conversando com o Mercedes, porque eu tomei café, né? Mas, assim, então esse vínculo que para a gente hoje em dia é muito comum, né? A gente vai entendendo que isso vai sendo construído, né? Desde a formação do que a gente entende como classe trabalhadora. Né? Caramba, da hora, da hora. Então, eu queria puxar uma outra conversa que a gente teve e pensando também no seu trabalho, né? Então, a gente tem de um lado, eu vou tentar enrolar aqui enquanto você fuma seu cigarro, porque é isso, a gente entende que esse momento é muito importante. A gente tem de um lado uma construção histórica, né, em cima desse proibicionismo e em cima de uma classificação, que foi uma classificação que a antropologia levantou durante um tempo, mas a religião levanta e o Estado burguês também levanta, de povos civilizados e povos selvagens, né? A gente teve aí
vários governadores do Rio falando que eles iriam invadir as favelas, porque nas favelas, né, tinham não pessoas, né, mas tinham praticamente animais, quando eles vão se referenciar a isso, né. E é engraçado porque a Lélia Gonzalez, ela traz uma reflexão muito, muito importante no livro. Esse é o texto que eu mais li dela, eu já li umas 20 vezes, que é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, né, que ela fala, a gente não tem que ficar atento só com a questão da polícia, mas com a questão do encarceramento e a questão dos próprios manicômios, onde ocorre várias tentativas de enquadrar a população preta e marginalizada, subalterna, e no caso do Brasil vai ser uma população muito grande, em cima disso. Tanto que uma das próximas lives que eu espero fazer aqui, não sei se vai ser live ou se vai ser só episódio, é com mulheres que foram encarceradas e também com uma justificativa em cima das drogas, né? É um movimento que acontece muito forte nesse sentido. Enfim, a Caverna do Morcego agora vai estar dando um giro em torno disso, mas papo para depois. Só que, de uma bem por cima, você só me citou ela, e eu também não sei o quão profundo ela pode chegar, mas enfim, não se prenda só a ela, né? Fale um pouco sobre o que você entende. A gente entende, e nesse processo que inclusive você fala de autonomia, que a gente tem as nossas táticas de defesa para isso, e que muitas vezes não são só táticas de defesa, mas elas apresentam novas possibilidades. E é uma coisa que eu sinto falta de debate, né, dentro da esquerda, e que eu gostei de que você me apresentou uma nova experiência, que, enfim, espero que a gente consiga ter mais relatos sobre isso, de alternativas sendo feitas, né? Não basta apenas a gente falar de um antiproibicionismo se a gente não colocar em pauta, por exemplo, o que você fala de não é simplesmente reduzir a discussão para a questão da cannabis e passar lá no STF. Não é que o Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes são os grandes divos da nossa sociedade brasileira e eles que vão salvar a gente da extrema-direita. Mas é a gente construir nos nossos territórios, nos nossos locais, nas nossas lutas, essas alternativas. E aí você falou da experiência que eu não fazia a menor ideia, dos Panteras e de um hospital, né, ocupado. E eu acho que eu gostaria de partir daí para a gente falar de, beleza, eles estão fazendo isso, mas a gente tem aqui nossas experiências que talvez saia alguma coisa daí. O palco é seu, pode falar o quanto você quiser. Não, essa questão do encarceramento, né, e do aparato repressivo, que vai aparecer, né, com isso que a grosso modo a gente chama de proibicionismo, que é muito recente na história, né? A gente pode, né, essas discussões eles vão começar, né, a se dar ali no âmbito internacional. Primeira legislação que vai, né, encarar essa unidade planetária, né, que vai criando esse consenso que todos os lugares vão te dar, né, a mesma solução para isso que vai se construir como problema das drogas. 1914, ali nos Estados Unidos, né, que chama Lei Harrison de Narcóticos, que vai, né, criar, né, duas figuras jurídicas novas, que é o adicto e o traficante, né? Então, né, toda essa discussão do usuário, do traficante, eu distribuo, né, penas no âmbito criminal para cada um, né, com alguma medida, aparecem ali, né, e vai se dar nesse vínculo lá com, né, a questão da migração, de modo geral, né, você vai ter toda uma questão de falar, né, de um vínculo entre ópios chineses, álcool e irlandeses, porque, né, você teve migração, né, a dar com pau, né, ali para os Estados Unidos, por razões várias, construção de linha férrea, né, enfim, um monte de questão, né, ali da história, e também com os negros, né, antes da aprovação, né, da Lei Harrison de narcóticos, você tem o New York Times soltando uma notícia que um crioulo que usa cocaína é muito difícil de matar, né, que diz tanto de um vínculo arbitrário que se faz, né, entre um povo e uma droga, né, porque esse vínculo é arbitrário, e outro que estava, assim, textualmente falando, né, que uma pessoa negra é para ser matável, né, assim, se é difícil de matar, a gente tem que ter um problema, né, para a gente mostrar como é que isso foi construído, né, então isso é construído nessa base, né. Né, então a gente vai ter todo esse aparato repressivo que vai sendo construído, né, em cada país, e que vai, né, focar nessas fatias de população. A gente teve o período da lei seca nos Estados Unidos, que se proibiu o álcool. O Tiago Rodrigues, né, que fala bastante sobre proibição e narcotráfico, né, que eu gosto bastante, e tem um texto que chama Guerra, tráfico, proibição, que eu acho que é o melhor resumo que tem sobre, né, proibicionismo, assim, sintético.
que eu normalmente uso muito, né, ele vai falar que a lei seca, de alguma forma, ela dá os moldes do que vai ser o proibicionismo, uma, porque a ideia de, né, extinguir a droga do mundo, né, então proíbe, né, essa utopia proibicionista que nunca se cumpre, né, eu vou extinguir as drogas do mundo, né, esse mundo sem drogas, vou construir então esse mundo sem drogas. De outro lado, ela fracassa, né, e ela também, né, à medida que se proíbe, ela cria o tráfico, né, ou seja, o tráfico de drogas é a criação do proibicionismo. Por quê, né? Por que isso acontece? Vandinho, À você medida... caiu. Oi? Voltou, você tinha Voltei? caído. Ah, Voltou, você... À medida tá. que se proíbe, foi a última frase que eu ouvi. Tá. Na medida que se proíbe, você cria o tráfico. Né? Por que isso acontece? Né? Por exemplo, na época da lei seca, você proibiu o álcool e você criou um tráfico baseado no que é todos os filmes de máfia que se passam nos Estados Unidos, né? Onde aparece a figura do Al Capone, você vai ter a venda de álcool ilegal, você vai produzir, né, os danos à saúde com muitas pessoas cegas por consumo desse álcool, né, ilegal, né, além de óbitos. E isso não é muito difícil de entender, né? No sentido de que para ter um crime, né, você tem que ter a lei que fala que algo é crime. Né? Assim, o crime ele não é anterior à lei. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, de um ponto de vista, né, do nazismo alemão, o que o nazismo fez não é crime, porque está perfeitamente cabível dentro da existência do que é, né, a jurisdição alemã. Né? Tanto para você construir algo como crimes contra a humanidade, né, e também é de onde sai a própria palavra genocídio, né, que sai dali, você vai criar um modelo de tribunal internacional, que é quando se cria o Tribunal de Nuremberg, para você poder fazer algo análogo ao que o Estado faz em relação a definir o que é tipologia criminal. Né? E o tráfico de drogas nasce da proibição, até então não tinha tráfico. Né? E tudo que vai vir depois, como narcotráfico, né, que, né, a princípio, óbvio que não é o tráfico que a gente conhece hoje, né, mas tudo que foi construído depois é fruto, né, do que é a construção do proibicionismo. Né? Então, né, essa questão da lei seca diz muito para a gente sobre o que é o proibicionismo, né, nessas medidas, e também porque ela é revogada. Né? Então, é a única lei de proibição que é revogada, né, ali nesse princípio, e nos mostra um certo tipo de fracasso, né, digamos assim, né, porque ela se propôs né, acabar com o álcool nos Estados Unidos, ela fracassa. E é muito comum, né, se falar, né, de por que o proibicionismo é um problema, falando que ele é um fracasso, né, no sentido de utopia, né, mas o Tiago Rodrigues pergunta, né, mas bom, né, por que algo que é fracassado se mantém? E eu acho que essa pergunta que a gente tem que se fazer, no sentido que apenas falar que é um fracasso é muito pouco, né, e diz muito pouco para a gente sobre por que isso funciona, né, e funciona para muitas coisas, né, funciona para você justificar todo tipo de coisa, né. Droga, né, em relação a drogas e a tráfico, que a gente vai poder discutir, por exemplo, internação compulsória, que a gente vai justificar a intervenção militar, né, no Rio de Janeiro, né, que a gente vai justificar, né, toda a construção do que foram as UPPs no Rio de Janeiro, que a gente vai justificar todo tipo de atrocidade de, né, repressão, né, e execução policial, que, né, você vai produzir, né, todos os meninos de Paraisópolis que foram mortos a paulada pela polícia, né, que vão entrar, né, ali. E todas as justificativas vão ser sempre lugares de tráfico e consumo de drogas. Né? E, claro, com essas fatias da população, né, vai se dar nesses termos. Né? Com outras fatias de população, vai se dar em outros termos. Né? Quando isso acontece, né, por exemplo, né, num homem jovem branco, normalmente se for um batido policial é extorsão de dinheiro, né, assim, né, tipo, me paga alguma coisa, né, assim, é algo mais convencional, né. Então, né, isso funciona e funciona pra caramba, né, e funciona pra caramba e tá num discurso, né, mesmo aí do que, a grosso modo, vai sendo chamado de esquerda aí, né, e há muito tempo, né. É bom lembrar que tem uma entrevista do Lula, por exemplo, né, que quando estavam subindo o Morro do Alemão no Rio de Janeiro, ele fala que bandido não pode ser recebido com flores e rosas. Né? Sempre bom lembrar que a construção, né, da integração ao sistema de saúde, do que a gente chama de comunidades terapêuticas, né, que são espaços de reclusão e internação prolongada, né, com vínculos de moralidades religiosas, né, com maus tratos e desrespeitos à população LGBTQIA+. Né. Tudo isso se dá nos primeiros governos do Partido dos Trabalhadores. Né. Tipo assim, a prerrogativa de financiamento público é assinada no último ano do governo Lula. Né. Depois, você tem o programa CAC, É Possível Vencer, né, que vai se dar no governo Dilma.
onde vai se construir a ideia de que a gente vive uma epidemia de crack no Brasil, né? E a construção do que é, né, uma falácia do ponto de vista epidemiológico. Anos depois você vai ter, né, uma pesquisa ali da Fiocruz que vai desmentir isso, né? A gente viveu uma epidemia, né? Eu sempre falo assim que pós-Covid, você falar de epidemia de drogas, você tem que ter uma cara de pau, né? Assim, a gente viveu o que é uma epidemia, a gente deveria, no mínimo, ter uma noção corporal do que é uma epidemia antes de sair falando bobagem por aí. Mas tudo isso vai se dando pela construção dessa maioridade, né, que vai atingindo fatias de pessoas específicas, né, que vai poder deslocar esse aparato repressivo. E muitas vezes, né, tentando fazer, né, aí o gancho que você falou, acho que a gente procura as coisas nos lugares errados, no sentido de que isso afeta há muito tempo um monte de gente, e não significa que não se construiu, né, tentativas, experiências e cuidados de formas diferentes no meio do campo, que é o campo da luta social, né? Porque, na verdade, se luta produzindo saber, produzindo cuidado, produzindo relação, produzindo, né, uma série de coisas. E, né, por isso, né, já que vocês estão lendo, né, Autodefesa Médica, né, Panteras Negras Zapatistas, eu acho que, apesar de falar assim, é um texto muito singelo no sentido de que ele é curto e direto, mas ao mesmo tempo, né, é muito grande no que ele fala para a gente. É um texto que é muito importante para mim, né? Eu acho que é muito importante para a gente discutir, né, de um modo geral, saúde de um modo mais amplo. Mas, né, os Panteras Negras, né, ali em 71, junto com os Young Lords, né, que para quem não conhece, e eu vou assassinar um tanto a história, mas só para ficar fácil de entender, né, é tipo a versão porto-riquenha, né, dos Panteras Negras, digamos assim, né, que se juntam e ocupam o Lincoln Center Hospital, porque, bom, eles morriam ali, né? Assim, né? Basicamente é isso, né? Por maus tratos, por não querer entender, né, a língua de imigrantes, né? Assim, ou por não entender mesmo, né? Ou por fazer pouco caso quando alguém falasse, né? Outra língua. Ali naquele hospital, então eles ocupam o hospital e botam o hospital para funcionar, né? A primeira coisa que já chama atenção assim, ocupar um hospital, né? Assim, não é a primeira coisa que você pensa quando você pensa ocupar um hospital, né? E daí, da negociação de desocupação, os Panteras Negras falam, bom, a gente vai desocupar, mas a gente vai ficar com um pedaço do hospital para a gente vai montar um centro de desintoxicação de drogas. Você tinha, né, ali no Bronx, todo um problema vinculado, né, ali no período em relação à heroína, né, e inclusive, né, com uma própria questão, né, dos próprios Estados Unidos, né, irrigarem um bairro com drogas, né, ali, né, por conta, né, dessa questão dos negros dos Estados Unidos, dos bairros negros, etc, etc. Então, eles propõem montar esse serviço, né, que tinham dois pilares, que é tratamento dos sintomas de abstinência com acupuntura, né, que é comandado pelo Mutulu Shakur, padrasto do Tupac Shakur, que depois fica preso numa prisão de segurança máxima por anos, né? Enfim. E você tinha o pilar fundamental, que é o que eles chamavam de educação política, né? Então, assim, todo mundo que ia, né, ali, né, buscar cuidados, fazia uma educação política com os Panteras Negras, né? A maioria virava militante dos Panteras Negras, né? Depois disso. Mas, né, independente de se gostar ou não da política dos Panteras Negras, né, o fundamento que eles argumentam para você ter uma educação política, me parece que é muito fundamental, que eles falavam que, né, o problema vinculado, né, a essa questão das drogas, quando se torna um uso problemático, é um problema, né, de individualização. Então, fazer uma educação política é vincular um indivíduo a uma comunidade, né? No caso, a comunidade, né, dos negros ali nos Estados Unidos, e vinculando a uma comunidade, né, essa pessoa consegue produzir algo de outro jeito, né? Então, essa relação entre política, né, vincular uma comunidade, é muito fundamental ali, né? E, né, você tem um documentário que, infelizmente, a outra luta dos Panteras Negras, que foi feito por uma canadense, e que é muito interessante, né? Tem as pessoas que passaram por cuidados ali, né? Tem gente que trabalhou, né? Tem gente que dá continuidade, né, a essas ideias de serviço até hoje nos Estados Unidos, a galera da acupuntura, tem de tudo, né? Uma galera dessas pessoas foram presas depois, né, no governo Reagan. Mas é muito interessante você ver, né, as pessoas falando sobre o que elas viveram ali, o quanto que aquilo foi importante para elas, né?
E, de outro modo, né, você tem certo tipo de tabu em relação ao serviço de saúde, que é, tipo, saúde é algo que não é separado de política, né? Assim, se eu vou falar, vou produzir um cuidado que seja em relação à saúde e à política, provavelmente eu vou ser ofendido em algum lugar, né? Ou, né, tipo assim, vou ser vetado de produzir no âmbito mais institucional, né? Porque é algo que, em tese, não é para se conversar, né? Quase se como uma questão de saúde fosse uma questão técnica científica pura, né? Assim, né? Oh, The Simpsons, anjinhos saindo, ursinhos carinhosos, né? Essas coisas. Terapêuticas, né? Que, por serem instituições religiosas, ninguém fala, nossa, mas aquilo é um projeto político. Porque claramente é um projeto político, né? É um projeto político que, por exemplo, na sua produção de cuidado, tem perspectivas de gênero muito claras, né, em relação, né, a que é homem, mulher é tipo o mundo da Damares, o mundo perfeito da Damares, né, meninos vestem azul, meninos vestem rosa, né? Por isso que você vai ter toda a questão de maus tratos da população LGBTQIA+, né. Então, né, trazer essa questão da política me parece que é muito fundamental, né, e resgatar essas experiências de cuidado que foram produzidas no interior da luta social, né. Por isso que essa questão dos panteras negras é muito interessante, inclusive com uma ideia de saúde de autodefesa muito interessante. A expressão autodefesa médica, né, que está, né, por exemplo, né, aí na capa, no chamado do livreto, né, vem, né, dos panteras negras, eles ampliam, né, essa ideia, mas eles vão entender por essa autodefesa e essa questão de saúde, né, tanto, né, a questão da alimentação, né, da comida que eles vão, tipo, distribuir no interior dos bairros, né, toda a ideia dos cafés que vão ser distribuídos, etc, etc, né, do que principalmente o cuidado individual do meu corpo biológico, né. Ela é uma saúde que vai estar pensando toda a comunidade dos negros ali nos Estados Unidos. Ela está pensando a questão do cárcere, ela está pensando a questão, né, da alimentação dos bairros, ela vai construir centros de saúde também. Ela vai fazer associações, né, obviamente, né, com a questão, né, do próprio saber biomédico também, né, mas ela é muito mais ampla, né, e vai pensando isso a partir dessa autodefesa, né, de pensar que esse cuidado é uma autodefesa nossa. Né? Então a gente vai produzindo outra forma de cuidado também. Né? Acho que é um pouco por aí, assim, né, enfim, fazendo esse... Não, bom demais, bom demais. Bom, Vandinho, agora a gente vai abrir para as perguntas. Foram 4 que mandaram aqui, Fechou. então eu vou fazer 2 e depois 2. Inclusive, queria agradecer muito a presença de Sueli Feliz e Leitor Subversivo. São pessoas que moram no coração e sempre que podem estão aqui. É sempre uma honra e são pessoas também que fazem uma produção da hora em vários âmbitos, dentro e fora das redes. Então, começar primeiro aqui pelas 2 primeiras na ordem que mandaram, tá? Leitor Subversivo. Existe alguma possibilidade de associar a legislação antidroga com uma gestão do mercado ilegal? E Sueli Feliz pergunta, na verdade faz um pedido que eu acho bem interessante. Fala mais sobre a produção do discurso da epidemia de droga específica. São essas 2 aí para começar. Eu não sei se eu entendi a primeira pergunta. Então, eu acho que está falando associar a legislação antidroga, então a legislação que está acontecendo, com uma gestão do mercado ilegal, não é só a existência dele. Aparentemente está falando com uma... Porque depois... não, isso... vai lá. Não, vai lá. Não, tem uma pergunta aqui que né, eu acho que tem inclusive uma relação, né? Que é como combater o crime organizado se ele está em conluio com as forças de segurança pública e grupos políticos fortes. Então, acho que ele está falando dessa relação, dessa gestão mesmo do... Tá. Não, uma gestão com certeza tem, assim, né? Porque, assim, isso já está, né, um pouquinho ali até na outra pergunta, mas, de fato, também não existe tráfico sem participação da polícia, né? Porque, né, você precisa, né, ter zonas de tolerância, né? Você precisa ter limites. Na verdade, a construção do crime, né? E daí a própria ideia, né, que eu estava falando, né, desse fracasso do proibicionismo, né, uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, é o fracasso do sistema penal. Né? É exatamente por estar no âmbito penal que essas coisas, vamos dizer assim, ligam. Né? Se você pegar o Jair Punir, do Foucault ali, né, ele vai pegar documentos, por exemplo, de 1838, que é muito recente na história da construção da prisão moderna, tal como a gente entende, que vai ter, né, gente indo no presídio, né, e daí vai lá, faz inspeção, cria dados estatísticos, né, e vão falar coisas muito parecidas que a gente ouve, tipo, sei lá, no Jornal Nacional, né, tipo,
Você tem um alto número de reincidentes, né, depois de que a pessoa passa, né, pelo sistema penal. A prisão espalha delinquentes pela cidade, né, etc, etc, etc. Né, e daí vai detectar, então, né, bom, não funciona. Né? Bom, se não funciona, qual é a solução? Reforma do sistema prisional. Né? Então, a cada vez que algo não funciona e se mostra como um fracasso, você dá a mesma solução, né? Bom, vamos corrigir a prisão. Né? O proibicionismo é muito parecido, né? A cada medida que ele não funciona, você vai ter a mesma solução, né? Bom, é um problema do jeito que a gente está proibindo, né? Não uma proibição, né? Porque, na verdade, essas coisas estão muito ligadas, né? Assim, essa lógica que vai funcionando para um fracasso detectável e a própria lógica de manutenção, tanto do sistema penal, né, quanto da própria proibição ao longo do tempo. Né? Então, essas duas coisas estão completamente ligadas. E, nesse sentido, né, a existência do próprio sistema penal vai se construir, né, de uma forma que você vai criar, né, limites de tolerância, qual crime considerado, né, vai ser mais tolerável ou não, zonas de onde vai poder lucrar com o mercado legal construído por esse crime, aonde não vai, né? Então, de alguma forma, né, o sistema penal e o âmbito criminal produz uma gestão dos ilegalismos, né? Uma gestão do que é construído a partir do próprio sistema penal. Né? Então, né, se a gente está falando, né, de uma lei vinculada ao que é o sistema penal, né, que é toda essa questão antidrogas, a gente está falando da gestão desse mercado ilegal de drogas, né? Aonde que isso vai poder ter mais dinheiro, onde isso vai poder ter menos dinheiro, quem vai lucrar com mais segurança, quem vai lucrar com menos segurança, com quais setores isso vai ser articulado, com quais setores isso não vai ser articulado. Então é de gestão que a gente está falando, né? A gestão do próprio sistema penal, né? A partir do momento, né, que você vai tendo, né, ali, né, a questão das organizações dentro do sistema penal, né, vinculadas também ao tráfico de drogas, também você tem um certo tipo de participação nessa gestão, né, do que é, né, gestionar também o que é a sublevação dos presos, né, enfim, etc, etc. Então, né, você vai ter toda essa questão de gestão circulando em torno, né, ali dessa questão do mercado legal. Né? Então, com certeza, faz parte da gestão. E faz parte da gestão também de um mercado da saúde, né? Na medida em que, né, você vai ter, né, ambientes de vincular isso, né, transferir algumas pessoas para serem internadas, né, então assim você vai ter tudo que vai se construir, né, a partir da lógica da internação, né, todos os dispositivos, todos os mecanismos, né, tudo que vai sendo utilizado ali, você também tem um tipo de mercado da saúde, né, que vai também, né, sendo gestado por esse tipo de lei. Né. Então, quando a gente fala de uma lei no âmbito penal, a gente está falando de gestão de um mercado do crime, digamos assim. Né? Então, isso com certeza. Né? Aí a outra é do discurso da epidemia de droga específica, sobre a produção do discurso. Esse discurso, ele tem, né, um começo um pouco mais antigo, assim, né? Você tinha, que é principalmente vinculado, né, a uma psiquiatria que é vinculado a um campo teórico que se chamava teoria da degeneração, que se preocupava com a degeneração da raça, né? Assim, é a mesma, digamos assim, linha psiquiátrica que é a linha científica auxiliar do nazismo, né? Mas que é muito bem distribuída em qualquer estado, mesmo considerado democrático do período, né? A primeira lei de esterilização, que inclusive esteriliza pessoas que usavam drogas, é de 1907 do estado do Michigan, nos Estados Unidos, né? É sempre bom lembrar, e que vai ter um vínculo, né, entre, né, o uso de drogas na construção teórica ali da psiquiatria, né, o uso de drogas e a questão da criminalidade, né, pessoas que usam drogas produzem crimes, né, e daí essa questão, né, de pensar a delinquência por uma análise psiquiátrica acaba produzindo, né, em alguns casos, né, um discurso de que vivemos uma epidemia de drogas, né, porque as drogas estão corrompendo os valores da juventude, algumas vezes os valores cristãos também, né. Pacheco Silva, que é um psiquiatra, né, importante da psiquiatria paulista, né, que é fundador da Escola Paulista de Medicina, professor da USP, diretor do manicômio de UQI, né, responsável por introduzir o eletrochoque no Brasil, né, enfim. É um cara, né, entre outras coisas, né, recebeu medalha por Costa Silva em 1968, participou da fundação da UDN. Aí é bom, hein? Enfim, né, entre outras coisas, né, por exemplo, faziam esse vínculo. Né. Mas, né, do que a gente tem de mais recente, né, isso vai ganhar um apelo popular
na construção do programa crack é possível vencer, né, e quem vai difundir isso é o Alexandre Padilha, né, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que vai falar que vivemos uma epidemia de crack no Brasil, por isso que aquele programa de drogas é importante. Né. E vejam, aquele programa de drogas, né, estava previsto nele, né, por exemplo, uma ação repressiva maior, né, nesses espaços, a grosso modo, chamados de Cracolândia. Né. Então, a gente entendendo que essa construção, né, ela não é necessariamente, né, recente, não nasceu, né, pós-existência, né, aí do Bolsonaro, nem é uma prática exclusiva do Ricardo Nunes na cidade de São Paulo, né? Assim, são casos limites, até porque assim, né, se você fez o campo, né, capinou a grama, deixou tudo pronto, botou uma bola no meio, né, daí tá pronto para os outros chutar e falar, esse campo na verdade é nosso, né? Mas, né, esse discurso da epidemia de drogas, ele vai ser muito vinculado à questão do crack, né, porque ele vai colando de outro lado pelo argumento, digamos assim, popular e midiático, né, desse usuário zumbi. Inclusive, né, Alexandre, comparar, né, a epidemia de crack com a epidemia de AIDS dos anos 80, né, está fazendo uma comparação que é a comparação da ordem do contágio, né, assim, né, e por isso que eu falo que assim, você coloca isso para analisar junto com essa parte do zumbi, porque essa ideia de que então essas pessoas, né, elas vivem, né, atrás de carne humana ou sempre à procura da próxima dose, elas não fazem nada além disso, né, elas se reproduzem por contágio, né? Então elas são perigosas, né? Elas têm então esse contágio, elas são menos humanas porque elas estão perdendo a sua humanidade, né? Então são zumbis, né? Então essa ideia do contágio que vai sendo alastrada, né? E é gestada e popularizada no meio do governo do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu acho que, enfim, isso contempla um pouquinho, né, a resposta. Não, perfeito. Eu acho que abre para. Vou colocar aqui como última pergunta, gente. Enfim, infelizmente a gente está fazendo lives menores esse ano. Não quer dizer que vai ser a única, Vandinho pode voltar sempre que quiser. Eu só vou pular do crime organizado, porque estarei no Rio esse final de semana e eu já fiquei sabendo que onde eu vou tem certas coisas que tem que tomar cuidado, então eu vou pular ela, tá, gente? Não é por maldade. Mas a última pergunta, eu acho que é sempre bom encerrar com uma crítica e enfim, a gente vai criticar federal com o namoro das privatizações dos presídios e apoio às comunidades terapêuticas pode ter relação com os retrocessos das leis antidrogas? Não, isso daí com certeza tem. É um pouco do que eu disse no começo, né? Assim, na medida que você recua e sua posição, né, é sempre recuada e sempre amedrontada, você está abrindo espaço para quem está jogando no campo há muito mais tempo que você, né? Inclusive fomentando esse campo. Né? Por isso que eu enfatizei aqui, na questão da epidemia de drogas, é fomentada no meio do governo do Partido dos Trabalhadores. As comunidades terapêuticas e o laço que elas ganham, nesse sentido, é um bando de ingrato, tá? Assim, né? Porque eles deveriam todo mundo agradecer o Partido dos Trabalhadores pelos que fizeram por eles. Né? A própria estrutura das polícias também é um bando de ingrato, né? Porque assim, o tanto que a estrutura de aparato repressivo foi fomentada pelo Partido dos Trabalhadores, né? Durante o governo deles, não está escrito. Né? Mas, né, na medida que você é recuado, né, você está exatamente fazendo esse apoio, né? Você está exatamente abrindo esse espaço. Né? A própria questão das comunidades terapêuticas, né, não... E assim, eu sempre falo que assim, seria uma ilusão, né, acreditar que isso seria de governo desse partido que ajudou a produzir isso. Né? Então, assim, é quase uma relação ali, né, parental, que é muito difícil de se desvincular, né? Mas à medida que isso não se discute, né? A questão do encarceramento, o de drogas de 2006, que aumentou vertiginosamente o encarceramento em relação à questão de drogas e de tráfico, né? À medida que tudo isso está também vinculado, né, ao próprio governo do Partido dos Trabalhadores, né? Porque essa sempre foi uma questão não discutida, e assim, quando eu falo não discutida, é por, né, falta de vontade, de esforço, né? Então, é óbvio que você abre caminho para tudo isso, né? E daí, a privatização dos presídios é só mais um passo, né? Não há dúvidas, né, que tudo isso também, né, tem vínculo, de alguma forma, com o próprio governo disso que se diz esquerda. Né? É claro que todas essas pautas, né, quando se coloca ali, né, digamos assim, nesse outro espectro político, você vai ter um avanço de uma intensidade, né, e de uma voracidade, até por prazer, né, dessas pessoas, muito maior. Né? Isso não tem uma relação com a construção histórica,
né, seja recente ou seja anterior, da própria perspectiva disso que a gente está chamando de esquerda nesse país aqui. É isso, né? Eu gosto de quando você fala isso que a gente está chamando de esquerda, isso que se diz de esquerda, porque no fim acaba, né? É quem ajuda financeiramente e estruturalmente essas instituições reacionárias pra caramba. Dá um salve pra editora Terra Sem Amos que tá aparecendo aqui. Salve! Salve, editora! Inclusive, gente, foi quem editou meu livro, tá? Enfim, amo vocês. E inclusive, só fazer um jabazinho aqui, ó. A editora Terra Sem Amos está com um edital para a revista que é produzida semestralmente. E o tema desse ano é a questão palestina, do Rio ao Mar, Palestina Livre, tá ligado? Muito da hora. Enfim, isso daí pode cortar o alcance da live, mas é isso, já estamos quase com 300 pessoas aqui. Então tá tudo bem, já superamos muitas das barreiras que a gente geralmente tem aqui. Galera, então antes da gente ir pro encerramento do Wander falar a fala final aqui, queria lembrar, tá, para quem tá aqui na live, dia 27, sábado agora, estaremos no Rio de Janeiro, no Centro de Cultura Social, fazendo o lançamento do Pro Implosão na Sociologia. Wander participou lá em BH, é nóis. Eu não consigo, sempre que eu começo a falar de BH, eu meto umas 5 frases que vocês falam. Zé do céu. Malousa! Não, ontem eu tava com a camiseta do Galo, velho, e o Galo ganhou. Quando eu usar do Corinthians, o Corinthians não ganha, enfim. Mas aí a gente vai estar lá. Queria lembrar vocês, então, também de apoiarem o projeto da Caverna do Morcego, tá, mano? Faz o piquezinho aí, vai no nosso apoio coletivo, compartilha, divulga, tá ligado? Chama geral, a partir de semana que vem, às terças e quartas-feiras, 9 horas da manhã, a gente vai estar aqui fazendo leitura e discussão. Esse episódio vai pro podcast, então a gente vai ter podcast, a gente vai voltar com a produção de Reels também, enfim, vai sair muita coisa aí pela Caverna do Morcego, tá bom? Vandinho, com você, palavras finais, divulga o curso que tá rolando, o curso que vai sair, o que for rolar, divulga a rede social, divulga os projetos, divulga a Flipay, aproveita para divulgar tudo. Tá. E acompanha aí. Não, primeiro eu queria agradecer aí, né, o espaço, o convite, sempre muito bom tá com o Morcego, assim, né, porra, meu amigo querido, assim, é sempre bom, né, conversar, né, com gente amiga, então, obrigado, Morcego, né. E bom, né, me segue lá, né, no Instagram, Twitter, né, Instagram é @van. Eu vendo uns cursos aí, né, para pagar as contas. Não é coach, não é coach. Não. Tô dando um agora que chama Antropologia Histórica das Drogas, tem um outro que normalmente, né, eu dou que chama Neoliberalismo e Saúde Mental. Em breve vai ter mais novidades sobre a Flipay também, então também, né, acompanha lá nas redes, né, Flipay, que eu também faço parte junto com o meu amigo querido Morcego e várias outras pessoas queridas, né, então também acompanha lá, né. E é isso, né? E também vamos falar sobre drogas, né? Drogas é uma coisa muito importante para não ser dito e é muito importante para a construção do capitalismo, né? Então, se a gente quer acabar com essa máquina de moer gente, né? É importante que a gente coloque a questão das drogas também, né? E também não deixe isso só na mão de profissional de saúde, né? Então, assim, bora levar essa discussão mais a sério também. É isso, tropa. Queria agradecer, Vandinho. Você não sabe quanto eu tô feliz que finalmente rolou isso. Você é uma pessoa que tá no meu coração. E galera, quem curtiu esse episódio, compartilha ele. Esse episódio é um episódio muito especial, não só pelo tema, mas porque marca uma volta na Caverna do Morcego, de trazer convidados em lá, salvo em formato de vídeo também, que eu sei que a galera gosta de assistir. Faça um curso com o Vandinho, tá? Aproveita. Eu pude ouvir partes da aula que ele deu semana passada, não sei se nesse sábado, no sábado passado. Mano, acompanhem, tá? Só acompanhem, principalmente um debate tão importante que tem a ver aí com encarceramento em massa, a questão de droga, a questão do judiciário, a questão de governo, questão de Estado, questão de polícia, questão histórica de colonização. Só isso, tá? Só para começar, saúde pública e saúde vai envolver a alimentação, enfim. É isso, a gente tá falando de toda a porra de estrutura do sistema e os mundos que a gente quer construir para além disso, tá? Galera, beijão. Fiquem na paz aí. Até mais. Tchau! Falou!